Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mas mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram, mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos e a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Tá, como eu abri aqui, caiu esse penúltimo parágrafo, eu bati os olhos nele, mas é o item 9, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos que nos envolvem espirituais, a presença de Caibar Schutel, que possa nos amparar, nos sustentar nesse nosso trabalho, Pai amado, envolvendo assim a todos os amigos desencarnados, a nós aqui encarnados, para que juntos, Pai, possamos estar receptivos a essa lição que hoje iremos estudar num lar cristão, aonde André Luiz vem nos mostrar assim, Pai, como é importante essa vibração, como é importante esse momento, Pai, aonde tantos amigos são socorridos e como o nosso lar fica muito mais luminoso, muito mais sereno, muito mais irradiante através desse amparo que é o Evangelho no lar. Que cada um de nós aqui presentes possa assim vibrar, Pai, pelo nosso lar nesse momento e que possamos também vibrar por todos aqueles amigos, pelos nossos entes queridos, por aqueles que não puderam estar presentes, por aqueles que já se encontram nas esferas espirituais. Mas peço também, Pai querido, nesse momento, que essa vibração chegue assim de encontro à nossa amiga Verusca, que irá fazer, para nos trazer essa lição, nos esclarecendo cada vez mais, aclarando, Pai, o nosso entendimento. Que ela seja intuída pelos bons amigos espirituais e que nós aqui, Pai amado, possamos permanecer envolvidos nessa tua harmonia. Que cada amigo que adentre aqui no nosso espaço, a nossa sala, possa perceber essas vibrações e que elas possam envolver todos esses corações que aqui adentrarem. Obrigada, Pai, com a tua permissão, te pedimos assim, para que iniciemos nesse momento, com as tuas bênçãos, o estudo dessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a esses amigos espirituais que nos envolvem hoje e sempre. Que assim seja. Verusca, minha amiga, uma boa tarefa para você. Beijoquinho no seu coração. Passando. Boa noite, amiga. Boa noite, amigos espirituais, companheiros desencarnados aqui presentes, que vão nos auxiliar na tarefa de hoje, para que possamos desempenhar com tranquilidade esse estudo. Nós estamos acompanhando o livro Entre a Terra e o Céu, que tem, assim, como no primeiro capítulo, a prece sincera de uma jovem que solicita proteção da mãe que está desencarnada, que também não tinha condições de atendê-la naquele momento. E aí a gente é esclarecido quanto a essa lei de adoração, quanto aos tipos de prece, quanto a prece, vamos dizer assim, aquela que tem um impulso luminoso, mas é desviado, vamos dizer, para o endereço original, né? De onde o atendimento é feito. Né? Mas é como se ela fosse refratada, ela bate num ponto e vai parar no outro mais alto.
E uma prece desencadeia todo esse texto do livro, né? Toda a narrativa é baseada numa família, por isso que foi muito interessante essa leitura do Evangelho, né? Uma família com os dramas do dia a dia, conflitos sempre multiplicados, processos, vamos dizer assim, obsessivos instalados no lar, mas fala esse livro da misericórdia, da bondade de Deus, da lei de justiça, de amor e caridade, que nos permite reencarnar, reconstruir, reajustar, né? Sempre. E o fundamental, né, é essa reunião consanguínea para o reajuste, né? A gente vai ver também algo sobre a questão da culpa, né? Num processo importante pedagógico para todos nós. Há o ensino, né, dos centros de força. Há, sim, a relembrança das lições de Jesus, né, vamos dizer assim, sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre a proteção do plano espiritual. E nós vamos encontrar, e a gente já viu, né, essa questão da invocação no primeiro capítulo, nós já vimos o cenário terrestre dessa questão da prece refratada, essa prece comovedora, no capítulo 2º, né? Nós vimos no capítulo 3º essa questão do caso grave vamos dizer assim, de obsessão, né? A questão também da separação brusca, né? Vimos no capítulo 4, assim, na senda de provas, as intenções que podem ser atenuantes ou agravantes para todo aquele que formula ideias e se fixa, que os desejos são essas fixações mentais e forças mentais, não é verdade? Vimos no capítulo 5 apontamentos inesgotáveis sobre a questão de fluidos reconfortantes, né? Sobre a questão da enfermidade longa, como sendo bênção, né? Se o espírito souber aproveitar. E no capítulo de hoje, que é o capítulo 6, nós vamos trabalhar essa questão de dessa mulher abandonada pelo marido, que educa seus filhos dentro da moral cristã, a reunião familiar de preces e estudos, os ensinamentos de Jesus e as benesses do perdão das ofensas. Eu espero que eu tenha lembrado das coisas mais importantes do que a gente já estudou até agora. Quem está acompanhando mais do que eu, que acompanho mais só no ouvir as gravações, deve estar podendo dizer se a gente consegue pegar esse resumo. E aí, vamos lá. Propunhamos-nos seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis e solicitando o concurso de Clarence, deles ouvimos odiosas ponderações. Sempre que fala desse querido companheiro Clarence, eu lembro de uma casa espírita aqui no Rio, Centro Espírita Irmão Clarence, nas áreas do bairro da Penha, que é um núcleo, vamos chamar assim, que saiu do Leão Denis, casa espírita que a gente faz parte, né? E do livro Nosso Lar, quando a gente vê o nosso companheiro André Luiz não perceber a presença desse espírito querendo ajudá-lo. E aí ele diz, né, sim, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para a frente. Mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda,
armando-nos de lições que nos esclarecem. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra. Entretanto, ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém um contato com outros personagens do drama que se desenrola, sendo-nos interessante para isto uma visita ao pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que estagia. Ah, será um prazer, clamei contente. Poderíamos seguir agora? Perguntou o Hilário, encantado. O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Isso me está fazendo lembrar. Peraí, não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Está nos fazendo lembrar uma discussão que está acontecendo até entre nós, no Espiritismo.net, na nossa lista de discussões privativas, sobre reuniões mediúnicas, de se ter a presença de espíritos, conversar com espíritos, se isso tem hora ou não tem hora, disciplina da hora de começar e terminar, se numa reunião onde faz atendimento ao sofredor, nós vamos ouvir espíritos esclarecendo sobre o trabalho dos médios e da casa. E aí, muitos estão a favor, dizendo que muitas casas espíritas estão, que nem na época de Moisés, com medo de falar com os espíritos. Eu concordo. Mas também muitos estão com esse afã de ouvir os espíritos, não estão se atentando para algumas questões do livro dos médiuns, que é a falsos cristos, falsos profetas, a questão das mistificações, a questão da disciplina do horário, porque espírito que tem uma visão mais ampliada que a nossa, ele tem trabalhos a fazer. Então, ele não pode estar à nossa mercê toda hora. E aí, quando ele fala aqui, que quando a gente chegar para indagar alguém, algum espírito, é preciso nos prepararmos antes. E para estudar, assim, a vida de alguém ou intervir na situação de alguém, é necessário conhecer um passado ou as outras opiniões. Então, me fazem lembrar que para intervir em qualquer situação, temos que ouvir as duas partes. Ou as três partes. Temos que ouvir as partes. E não só um lado. E sem aquela de julgar, de tomar decisões por alguém. Outra questão é essa do objetivo, da utilidade da colaboração no bem, no contato com o plano espiritual. Mas eles são plano espiritual, sim, mas estão indo. Eles nos ensinam como agir no plano carnal. No contato com espíritos. Se faz mister, ou necessário, né? Para ficar menos esnobe a palavra. Se faz mister, uma preparação, e não curiosidade, ou mesmo ir com o coração já prevenido contra. Tem que ter um objetivo útil, colaboração no bem. E tem que haver isso. Nós vimos quando a gente estuda a Revista Espírita, que Kardec só se defronta com encarnados detratores quando ele vê que há grande necessidade, só publica casos que naquela época eram interessantes para nós conhecermos melhor os fenômenos, e muitos ele deixa de lado, quando sente repetitivos e sem objetivo.
Então, nós temos que aprender a selecionar e a triar com critérios. E quais são os critérios? Objetivo útil no bem, como bem a companheira Elô colocou ali. Utilidade, bondade e verdade igual ao crivo da peneira. Né? Oba! Entrando aí outro companheiro. Sei que amanhã, à noite, Eulália deve acompanhar duas das nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela. Prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Com som, gente? Então, olha como é interessante também. O companheiro já arrumou uma forma de ir sem chamar atenção. Os cuidados nas visitas de trabalho. Se a gente puder ir disfarçadamente, é bom. Então, quando a gente está num trabalho organizado, essas coisas são prementes. A gente tem que estar sabendo chegar, sabendo indagar, sabendo observar, se preparando para esse reencontro, para essa atividade. Então, não é esse negócio de comunicações surpresas, ou se você fala e não diz nada de tão interessante, nós temos que ter cuidado. Mas também, muitas das vezes, se faz necessário que o espírito diga algumas coisas pessoais para que acreditem nele. Então, nós temos que ter essa visão dos dois lados, antes de dar as opiniões, como até está acontecendo nesse trabalho aí nosso. E ele diz lá, anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Eles também têm ansiedade no aprendizado ou nas tarefas, viram? Gostei muito de encontrar isso. Eu que sou ansiosa, às vezes, eu fico que nem criança, que no dia seguinte vai fazer um passeio. Quando eu tenho algo novo para fazer ou para experimentar. Mas ele diz aqui que há uma ansiedade real. Se há uma ansiedade real, é normal a gente ficar ansioso. Agora, essa ansiedade tem que ser controlada, não pode ser uma ansiedade que nos tire o bom senso. Na hora aprazada, descemos a matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela, de remota região suburbana. Achei também tão interessante isso. Região suburbana. A gente, é interessante. Depois de informarmos, aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhes confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a. E há 4 anos para comprometer-se com delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou, trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, olha que interessante, né?
a questão do abandono, e a questão, vamos dizer assim, versus a missão da maternidade. De saber levar a maternidade, de não haver revolta, da obediência e da resignação. Isso, ela não esmoreceu, ela continuou na luta para criar os filhos. A gente, por exemplo, que não tem filhos, né? Que no meu caso, de Vânia, mas quantas vezes nós estamos passando por isso, nós temos que ficar lutando com situações para não perder, não esmorecer, não desanimar, não perder o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Temos que buscar sempre forças, né? Ontem mesmo eu recebi resposta de uma questão de e-mail que nós mandamos a respeito do trabalho nosso, né, aqui, e a companheira que respondeu de uma forma que foi, como é difícil a gente não esmorecer diante de algumas incompreensões de encarnado, hein? Mas quando a gente tem essa visão do Evangelho de Jesus, a gente repensa e às vezes nem responde. Nem responde para evitar maiores complicações, já que se num primeiro momento não entendeu, no segundo será pior. Tem hora que, como é que se diz, hein? Que a emenda é pior do que o soneto. Não? Como é que é? É isso, eu acho. Não é isso? Pois é. Coloca a água da paz na boca, como falou, né? E a gente pode colocar, sai pior que o soneto. A emenda sai pior que o soneto. E ela aqui nos mostra um trabalho de amor. A gente não vai ver ela reclamando do marido que abandonou. Porque ela tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte de Górgua, seguimos todos juntos. Essa parada, né, é uma parada de refazimento também, de apoio para os encarnados e de aprendizado para os desencarnados. E hoje, para o nosso aprendizado encarnado. Muitas das vezes, a gente entra no local e diz, eu gosto de ir lá, é tão bom. Faz ideia, os espíritos tendo que entrar em nossa casa quando a gente não tem nem a oração, nem o culto do... Desculpa. Então, o culto do lar também favorece para que os nossos espíritos amigos, familiares, protetores, guardiães, se sintam assim um pouco parada de apoio. E facilitem a nós percebermos as suas intuições e o estudo, como agora está acontecendo, fluir com maior tranquilidade. E Lara e eu penetramos a sala desativada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. No recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como se colocava à escuta. Dona Antonina,
colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura, tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou. Logo após, falou carinhosamente: se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. Oi, amiga Elisa, tudo bem? Isso. Aí a pequenina levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou. Pai Nosso, né, gente? Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Você orou muito bem, minha filha. E, dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando. Abrem, vamos mensagem cristã para os nossos estudos de hoje. O rapazinho escolheu o texto e, ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus. Olha como é importante isso para nós. Por quê? Primando pela leitura do Evangelho antes de qualquer coisa. Por isso que nós temos que ler o nosso Evangelho em qualquer momento de estudo aqui. Ou ao acaso, entre aspas, ou procurando de acordo com o tema já preparado, como a gente já está fazendo na Revista Espírita. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Tem gente que faz a conta, diz que é 490 vezes e para por aí. Né? Alguém sabe por que é assim? Porque Jesus falou, perdoa 70 vezes 7 vezes. Hã? Sete como se fosse infinito. É isso? Na verdade, o 7 tem aí uma colocação do passado mesmo, né? Em que era um número que muitas vezes as pessoas dizem cabalístico, né? Mas era considerada uma questão do infinito. E há pessoas que levam muito a sério isso. Essa questão dos 70 vezes 7, como eu estava dizendo. Chega a contar, né? Ó, já pensou se a gente ficar contando, eu acho que não dura nem uma semana. 70 vezes 7, né? E depois disso a gente pode falar besteira à vontade? Não é isso. É porque era o número utilizado, teve, quando se fala antigamente, porque vinha a colocação do pecar 7 vezes, Jesus aproveitou, né, para propor o perdão 70 vezes 7, às vezes que se falava da questão do pecado.
É. Porque tem gente que acha que Jesus só aconselhou até isso. Não, não é isso não. Nós temos que ter cuidado. Por isso que tem que se estudar o que vem antes. E o que vinha antes era exatamente as falas anteriores, que falavam com relação à questão do pecado. Eu tinha um texto sobre isso. Elô, seria tão bom que eu fosse assim. Não, não tem a ver com 7 reencarnações, não. É como se fosse a questão do infinito. Eu queria ler o texto que é bem mais claro, mas agora eu não achei ele aqui. Mas eu vou achar. Eu queria lembrar quem é que falou desse. Tinha a questão dos 7 pecados capitais e tal. E aí ele quis mostrar por aí. Mas agora eu não achei, não adianta. Mas o importante é que é ao infinito. A Elô diz que quanto mais vezes perdoamos, de tanto perdoar, acabaremos não mais nos ofendendo. Eu estou doida para chegar essa minha hora. Eu acho que eu não estou perdoando mesmo. Eu fico ainda com aquilo guardado muitas vezes. E aí ela diz, né? Esperou ver se os filhos falavam alguma coisa. Henrique fala, mas por que Jesus recomenda assim um perdão tão grande? Para ele foi bem grande, né? E aí, demonstrando assim, treinamento evangélico, ela diz: somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclina-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, isso aí é importantíssimo, caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola, ela botou para eles. Eu achei isso interessante, porque eu aprendi isso também lá no Leon Denis, aliás, ô casa bendita, que nos ensina muita coisa mesmo. Eu às vezes fico achando assim, que muitos de nós poderia, se tivesse uma experiência que a gente tem dentro do Leon Denis, evitaríamos maiores problemas. Muito mais. Porque eu aprendi lá o Evangelho no Lar com as crianças. E ser natural, puxar para o dia a dia os estudos. E aí eu vejo aqui esse exemplo na nossa irmã. Quando ela puxa para eles o dia a dia. Às vezes eu penso também na nossa evangelização online. Como seria ou será importante que a gente fala no dia a dia, com os temas do dia a dia com o Evangelho, para atrair mais os nossos jovens nas nossas casas e nossas casas espíritas e aqui online também. E ela disse: se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo, prepara a lamentável brincadeira, amanhã uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, quer dizer, se ficarmos com aquilo incrustado no pensamento, ideias fixas, aí ela diz: poderão fazer coisa pior, afligindo a professora,
desmoralizando a escola, prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura, da crítica, né? Eu quando li isso agora, assim, com vocês, eu fiquei me perguntando, né? Quando a gente lê no Evangelho sobre o perdão, ele diz, olha, não é para torná-los amiguinhos de volta, não. É simplesmente, também não é ignorar, deixa para lá um dia, quem sabe, né? Não. É para desculpar e deixar aquilo para lá. É muito difícil a gente deixar para lá. Mas também deixar para lá não é deixar para lá no sentido de não nos incomodarmos com aquilo. É refletir, como aconteceu ontem, eu refletindo sobre a resposta que me deram. Eu sei, o que vai ser útil eu responder a ela, a pessoa. Ela não entendeu nada. Que um companheiro falou em cima de um dado real, que é a gente tem que cumprir a lei dos homens, e eu apoiando e mostrando o dia a dia que a gente precisa cumprir no dia a dia, senão a gente não alcança o objetivo, se não fizer cumprir certas etapas, e que isso vale para tudo, na vida encarnada e desencarnada. Se eu continuar polêmica mostrando outras coisas, a pessoa não vai continuar vendo, isso não vai ser útil. Então, perdoar e não perdoar não significa absolver e condenar, né? Que não tem condenações. Perdão ou a sua ausência. Quer dizer, não havendo solução para aquela situação que se multiplica, é obrigado, um dia vai acontecer uma mudança. Vai haver um arrependimento e a pessoa vai ter que aprender. O que importa é conveniente vamos dizer assim, nós nos prepararmos para essas mudanças. Reconciliarmos depressa com o adversário. E que o ódio só traz coisas ruins. Para nós mesmos. E que muitas vezes as coisas poderiam ser diferentes. Mas as pessoas não estão preparadas para aquela situação. Então, é muito difícil perdoar. Mas ela nos ensina aqui, vai ensinando aos filhos, a importância do desculpar. Né? Do desculpar. Como disse ali a Elô, um dia a ficha cai. Né? É que a gente quer que caia na nossa hora. Hoje mesmo eu estava vendo isso lá na terapia, que a gente caia na hora da gente. Que é uma forma de autoritarismo e de imposição. Mesmo que o objetivo nosso seja um progresso maior, nosso, geral, e a coisa ser mais tranquila nas suas execuções. Mas acontece que não é visto assim por todos. Então, a família, um lar cristão, isso acontece demais na família, e na família espiritual também, né? Não é só na família carnal. Porque a carnal é uma família espiritual. E aí o primogênito perguntou, você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber água escura de um cântaro recheado de lodo?
Ah, isso não, escolheria água pura, cristalina. Assim somos também se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, achei tão interessante essa comparação, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso, cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer as dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Isso eu achei tão legal. Por isso mesmo, Jesus aconselha a perdoar infinitamente. A Nina Mil falou aí da ideia do 7. Para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Se o vaso do outro, quer dizer, a mente, o coração de uma pessoa, de um grupo, está assim, enlameado por ideias ou por questões que não conseguiram trabalhar, mal observadas, né? Não vai adiantar a gente ficar dizendo o óbvio. Né? Óbvio. E a própria ciência já provou que o perdão é fonte de saúde. Então, até nem que seja por interesses escusos de nossa parte. Claro que a confiança com o outro muda, né? Uma série de coisas. E a gente tem que pensar, né, que a resposta de Jesus foi traduzida como 70 vezes 7, né? Parece que pode ser em grego, que era um sufixo, kias, era usado de duas maneiras, como multiplicação vezes, mas também ser acrescentado como indicar ocorrências, instantes, momentos. Então, o que importa de tudo não é que tem que perdoar. Eu até li, quando eu estudei sobre perdão, não para esse estudo, né, que até tinha tradições judaicas de perdão de 3 vezes. E quando Pedro perguntou que deveria perdoar 7, estava tentando mostrar que ele era melhor, como era bom. Que o Cristo era bom, então era essa questão. Mas a colocação, né, maior não é essa, é do infinito. Porque ele fala que não é até 7, mas até 70 vezes 7. Esse até, a primeira impressão é que o total é 490. Mas podemos entender que esse número não terá fim, pois poderíamos considerar ainda que Jesus estava dizendo, te digo que até 7, 7 vezes 7, 49 uma vez, depois 49 vezes 7, 2 vezes, e assim dessa forma de multiplicação. Então, há várias abordagens que nos levam a entender a importância do perdão no além, né? Sentiu, né? Quando fizemos as pazes com a sogra? Que bom, né, gente? Alivia a alma, né? Mesmo que a gente não seja o agente principal daquela disputa. Um jeito, né? E ela diz, e aqui diz, né? O Haroldo, né? De semblante apoquentado, mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas, ainda assim.
por que tratas deste assunto com tamanha preocupação? Aí ele fala, refiram-me ao papai. Papai abandonou-nos quanto mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? E aí ela traz essa bela lição. Meu filho, não te detenhas nesse problema. Porque alimentar rancor contra o homem que te deu a vida. Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo é credor do teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Essa frase eu achei linda. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Lembrei no Livro dos Espíritos, quando fala das missões e se a paternidade é uma missão. Lá diz que sim. E se quando os filhos erram por causa da falta dos pais, das faltas de exemplo, e eles dizem que eles vão amargar por isso. Então, como vem acontecendo algumas situações comigo, com outros companheiros, relacionados não ao marido nem pai, né? Pois é, muitas vezes jogamos os filhos contra o pai numa separação, né? Essa semana a gente está falando muito de família e domingo a gente tem aí a nossa jornada da família. E eu estava pensando que não precisa ser pai e filho de família, mas em ambientes, grupos de trabalho, né? E aí eu me lembrei, não só o quanto eu tenho que agradecer a Leon Denis, a Casa Espírita, quanto eu tenho que agradecer, mesmo com os problemas que eu passei por lá. E às vezes ainda passo com um ou outro que me interpreta mal, até pelo meu jeito meio, segundo os espíritos, meio impetuoso de ser. Eu ainda não aprendi a ser diferente, mais dócil, né? Mas o meu objetivo, a minha intenção já é do bem. Nina, sangue português, talvez alemão num passado, um espanholzinho, acho que tem um espanhol aí na história, né? Eu digo que eu costumo ser Fraulein, né? Fraulein que fala? Alemã. E italiana também. A mãezona, né? Fraulein, então, eu sou. Tem horas que eu sou Fraulein, tem horas que eu sou a portuguesa, espanhola, italiana. E ainda não consegui um meio termo nas experiências de várias encarnações. Mas como eu tenho que agradecer esse trabalho online, com todos os problemas que a gente tem com as pessoas, com a dificuldade de botar o trabalho como a gente tem na mente e no coração, possibilidades, mas talvez não é a hora, não é para todos. E como o plano espiritual nos espera e perdoa. Aí eu fico pensando, respira fundo e caminha. Recordando talvez, como eles dizem aqui, que a família se achava num curso de formação cristã e a dona da casa acrescenta. Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. Eu tenho dificuldades com a minha mãe, tenho dificuldades com meu pai. Sim, a gente tem porque veio para isso mesmo. E a lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los,
com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. Nos deu a vida, né, a oportunidade nessa encarnação. E a gente tem visto muito isso aí. Meu Deus, aquela família, filhos, 5, 3, 2 largados. Eu vejo isso na sala de aula. Mas se ninguém está dando oportunidade, pelo menos esses estão dando, né, para a reencarnação. A fila está grande. E tem que passar o espírito por provas que venham. Então, a reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo ficou mais conformado, mas ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Né? A questão que a gente tem que pensar também da lei de causa e efeito. Também, se ele tivesse que viver, alguma coisa seria realizada. Dona Antonina enxugou apressada as lágrimas que lhe caíram, espontâneas, ante a evocação do filhinho, e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. A questão da morte, né? Da nossa, da saudade positiva e não da saudade negativa. Né? E aí, Lisbela inquiriu, mãezinha, Marcos nos vê? Sim. Nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces, com as nossas melhores recordações. Mas ela, Dona Antonina, porém, apareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis, quer dizer, a criança, repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. E a dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices de água cristalina que Hilária e eu magnetizáramos. E logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara, que se recolhiam todos juntos. Quer dizer, a água foi fluidificada, mesmo sem médium, para fazer ali diretamente. Então, queridos amigos, hoje nós ficamos estudando essa importante lição sobre o culto do Evangelho no lar e sobre o perdão. Sobre a importância de colocarmos no nosso dia a dia as experiências do estudo do Evangelho. E não ficarmos apenas lendo, mas sim refletindo sobre elas nas nossas dificuldades diárias. Que as bênçãos de Deus caem sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possa a nossa amiga Elô levantar a mãozinha para fazer a prece final. Ah, Lisa, vocês é que são o amor. Obrigado por vibrar em nosso auxílio. E vibremos, amigos, muito, pelo trabalho, pela equipe encarnada do trabalho do Espiritismo.net, dessa família que precisa cada vez mais estar unida num objetivo comum, que é a divulgação da doutrina espírita pelos meios tecnológicos de massa. Graças a Deus. Boa noite aos amigos que chegaram. O som tá ok, né? Ok? Verusca, obrigada, né? É muito bonito a gente ver o ensino, né? A mãe, a gente olha assim a simplicidade, mas o amor, né? Que a gente observa a dor da ausência desse filho querido, né? O amparo do marido, e em momento nenhum, diante dessa dor, ela se deixou abater,
né? Ela continuou por aqueles ainda que ela tinha que cuidar e zelar. E passava para eles, né, uma visão bonita e respeitosa do pai. E é tão difícil, às vezes, numa separação, a pessoa conseguir não se deixar levar por aquele sentimento de dor que ela está vivenciando e passar o ensino da gratidão aos filhos. Porque, às vezes, pequenininho, a gente pensa assim, ele me deu a vida. Aí daí, né? Às vezes coloca assim por essa questão, por essa visão. Mas se não fosse a vida, não estaria vivenciando aquele momento, né? Não estaria tendo essa oportunidade. Então a gente pensa pequenininho, mas não consegue enxergar a grandeza da oportunidade. Ele deu a vida. Por isso já é um motivo da gente agradecer, né? A gente ter esse sentimento maior, porque o honrar pai e mãe, as pessoas falam assim, pai não, e mãe não é aquele que cria, não é aquele que gera, é aquele que cria, aquele que dá o amor. Mas se não tivesse aquele que gerasse, ele não estaria recebendo o amor, né? Não estaria recebendo todo esse amparo. Então tem que ter a gratidão, sim. E é muito bonita essa questão dela. Diante da dor, ela colocou a dor de lado e foi um aprendizado para aqueles filhos, né? Porque ele já estava ali sentindo colocando esse sentimento da revolta ali, do abandono do pai, né? Então já estava transformando aquele sentimento. E ela ali naquele momento soube cortar. Então muito bonito mesmo. Pois é, Lisa. É aquela questão, a falta da compreensão, né? Não compreende mesmo que pediu para nascer, como a gente tanto escuta. E não pediu, implorou. E não sabe aproveitar a oportunidade. Então vamos aqui elevar a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais que estiveram aqui junto conosco nesse aprendizado, nos amparando, nos envolvendo a nossa verusca nas colocações, por essa oportunidade dessa lição, Pai, que tanto nos auxilia o nosso caminhar, nos fortalece, né? Nos faz refletir sobre muitas das vezes das situações que estamos vivendo, a importância do perdão, né? A limpeza do coração, porque a gente observa, Pai, que o perdoar faz com que o coração se torne mais limpo, se torne mais leve, os ombros, né, como a gente costuma falar, Pai amado, mas é aquele peso que a gente carrega, aquela angústia dentro do nosso coração, e o perdão nos faz bem, a gente se torna mais alegre com a vida, né? A gente não se torna tão amargo, a gente tem um olhar mais amoroso, mais piedoso, então com mais compaixão daqueles ainda que nos causam essas situações às vezes de tristeza. E a gente sempre lembra, Pai, que o tempo é um santo remédio, mas que nessas oportunidades nós deixemos o tempo ir fazendo o seu trabalho, mas que nós façamos também a nossa parte, elevando sempre uma prece, envolvendo qualquer situação que nós assim venhamos a passar, que nós possamos vibrar para que esse sentimento vá se transformando em nós e naqueles às vezes que nos causam isso. É um trabalho difícil, sabe, de perseverança, mas que nós conseguimos com certeza o perdoar 70 vezes 7 infinitamente, Pai, porque através dos olhos otimistas a gente consegue sair, né, deixar de ficar vivenciando aquilo que nos faz sofrer. Então, muito obrigada, André Luiz que nos trouxe esse ensino nesta noite. Obrigada por essa lição, por esse aprendizado, Pai amado. E que todos nós aqui possamos, nesse momento, encarnados e desencarnados, trabalharmos o perdão, trabalharmos esse amor, porque o perdoar, o olhar o irmão como se fôssemos a nós mesmos, é aprender a amar. Então, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, deixar de olhar, às vezes, as situações pessimistas e olhar um foco de luz, quer dizer, aquele pontinho otimista, porque nem todo mundo é totalmente ruim. A gente sabe que muitos agem, às vezes, pela ignorância. Que a tua doce paz possa nos sustentar, nos envolver e que lembrando, Pai, que agora iremos descansar o nosso corpo físico, mas que lembremos de elevar o nosso espírito para que nós possamos, assim, às vezes sermos tratados, às vezes estudarmos mais, se tivermos condição, trabalharmos auxiliando, doando alguma coisa de nós, mas que o propósito, Pai,
seja sempre de elevação, de amparo e sustentação desses amigos espirituais que são os nossos anjos guardiões, os nossos mentores nessa oportunidade do descanso do corpo físico. Agradecemos assim a este amparo que tivemos na noite e te pedimos então, Pai, que possamos encerrar esse nosso estudo, esse nosso encontro, Pai, que tivemos aqui, levando essa sementinha do perdão em nossos corações, do amor sempre, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem hoje e sempre. Encerramos assim a atividade da noite. Que assim seja.